A Ásia é um continente de contrastes de tirar o fôlego. É um lugar onde tradições milenares encontram paisagens urbanas futuristas, onde templos serenos ficam a poucos quarteirões de mercados movimentados, repletos de aromas inebriantes de especiarias e comida de rua. Milhões de turistas afluem para cá todos os anos, atraídos pela promessa de imersão cultural, despertar espiritual e hospitalidade incomparável. Eles vêm para explorar as majestosas ruínas de Angkor Wat, passear pelas ruas iluminadas por neon de Tóquio, ou relaxar nas praias intocadas da Tailândia. Esta é a Ásia que adorna os folhetos de viagem e cativa a imaginação global. Uma tapeçaria vibrante de história, beleza e progresso que conta uma poderosa história de resiliência e dinamismo. Mas por trás dessa fachada sedutora, reside uma realidade muito mais sombria e sinistra. Esta é uma história que não é contada em guias turísticos, nem aparece em cartões postais. É uma história de profundo sofrimento humano, uma epidemia oculta que prospera nas sombras das mesmas cidades que atraem tantos visitantes. Estamos falando das vastas, sofisticadas e brutalmente eficientes redes de tráfico sexual e exploração sexual. Essas redes formam uma indústria ilegal multibilionária que ataca os membros mais vulneráveis da sociedade, transformando seres humanos em mercadorias para serem compradas, vendidas e descartadas. É um submundo sombrio que opera com impunidade assustadora, muitas vezes bem debaixo do nariz de todos. Isso não é uma questão periférica, é uma crise profundamente enraizada que se estende por todo o continente, das megacidades do leste asiático às aldeias rurais do sudeste. A escala é impressionante. Todos os anos, inúmeras pessoas, um número aterrorizante delas crianças, são enredadas nessa teia de engano e violência. Seus sonhos de uma vida melhor, de educação ou de um emprego digno são sistematicamente desmantelados e substituídos por um pesadelo de coerção e abuso. Compreender essa realidade sombria exige que olhemos além da superfície, que desvendemos as camadas de exotismo e confrontemos as verdades incômodas que se escondem por baixo. A jornada para esse mundo é uma descida a um ecossistema complexo de crime, pobreza e falha sistêmica. Ela revela a facilidade com que vidas humanas podem ser desvalorizadas quando o desespero econômico encontra a ganância desenfreada. Os mercados vibrantes e a vida noturna deslumbrante que encantam os turistas também podem servir como um campo de caça para predadores. A própria abertura e conectividade que impulsionam o crescimento econômico da Ásia também são exploradas por organizações criminosas para expandir seu alcance. Para realmente compreender a dimensão dessa tragédia, devemos primeiro reconhecer sua existência e estar dispostos a testemunhar as histórias daqueles que estão presos nela, suas vozes silenciadas pelo medo e pela exploração. O combustível do comércio sexual na Ásia é uma trindade profana de forças interligadas: o tráfico de pessoas, a corrupção profundamente enraizada e a vulnerabilidade social generalizada. Esses três elementos se alimentam mutuamente, criando um ciclo vicioso incrivelmente difícil de quebrar. Tudo começa com a vulnerabilidade. Em inúmeras comunidades em países como Filipinas, Camboja e Vietnã, a pobreza sistêmica, a falta de oportunidades educacionais e a desigualdade de gênero profundamente arraigada criam um terreno fértil para a exploração. Para uma família que luta para colocar comida na mesa, a promessa de um emprego bem remunerado em uma cidade próxima ou no exterior pode parecer uma tábua de salvação, uma oportunidade boa demais para deixar passar, tornando-os suscetíveis às mentiras dos traficantes. O tráfico de pessoas é o mecanismo pelo qual essa vulnerabilidade é transformada em arma. Os traficantes são mestres da manipulação psicológica, apresentando-se como recrutadores legítimos, empregadores benevolentes ou até mesmo parceiros românticos.
Eles exploram as esperanças e os sonhos de seus alvos, oferecendo falsas promessas de trabalho em fábricas, restaurantes ou como empregadas domésticas. Uma vez que a vítima é isolada de sua família e rede de apoio, a máscara cai. Passaportes são confiscados, dívidas são fabricadas e ameaças de violência contra a vítima ou sua família em casa se tornam as ferramentas de controle. Eles estão presos, sua identidade despojada e seu corpo transformado em fonte de lucro para seus captores. Toda essa empresa criminosa é possibilitada e protegida por uma cultura de corrupção generalizada. De policiais locais a guardas de fronteira e altos funcionários do governo, o suborno garante que o sistema funcione para os traficantes, não contra eles. Em muitas regiões, a aplicação da lei não é uma fonte de proteção, mas outra camada da estrutura predatória. Prostituídas operam com um piscar de olhos e um aceno das autoridades locais, que são pagas para fazer vista grossa. Quando as batidas acontecem, elas são frequentemente performáticas, com os proprietários avisados com antecedência. Essa corrupção cria um escudo de impunidade em torno dos traficantes, tornando quase impossível para as vítimas buscarem ajuda ou para que a justiça seja feita. A intersecção dessas três forças cria um ambiente onde a exploração se torna normalizada. Em algumas áreas, a indústria do sexo está tão entrelaçada com a economia local que é vista como um mal necessário ou até mesmo uma forma legítima de emprego. Essa aceitação social marginaliza ainda mais as vítimas e encoraja os agressores. Jovens mulheres e crianças são empurradas para o comércio não apenas por traficantes, mas, às vezes, por suas próprias famílias, que veem isso como a única maneira de sobreviver. Essa complexa teia de coerção, cumplicidade e desespero é o que torna a luta contra o tráfico sexual na Ásia um desafio tão assustador e multifacetado. Algumas cidades asiáticas ganharam notoriedade internacional como epicentros do comércio sexual, agindo como grandes centros para redes de tráfico domésticas e internacionais. Bangkok, na Tailândia, é talvez o exemplo mais famoso. Seus vastos distritos de luz vermelha, como Patpong e Nana Plaza, são grandes atrações turísticas, comercializando abertamente uma fantasia de liberdade e disponibilidade sexual. No entanto, por baixo dessa fachada de prazer comercializado, reside uma brutal realidade de coerção e exploração. Muitos dos milhares de indivíduos que trabalham nesses bares, casas de massagem e bordéis são vítimas de tráfico, atraídos de províncias rurais empobrecidas na Tailândia e países vizinhos como Myanmar e Laos, com falsas promessas de trabalho legítimo. Mais a leste, as cidades de Hong Kong e Macau servem como nós diferentes, mas igualmente significativos, nesta rede sombria. Macau, a capital do jogo da Ásia, com seus cassinos opulentos e hotéis de luxo, oferece a cobertura perfeita para anéis de prostituição de alto nível. O fluxo constante de turistas e empresários ricos cria uma demanda incessante, que é atendida por mulheres traficadas de toda a Ásia e Europa Oriental. Essas operações são frequentemente disfarçadas como negócios legítimos, como agências de modelos ou empresas de entretenimento, tornando-as incrivelmente difíceis de serem desmanteladas. Hong Kong, como um importante centro financeiro e de transporte internacional, funciona como um ponto de trânsito crítico para vítimas de tráfico que são levadas para outras partes do mundo. Em Phnom Penh, no Camboja, o legado de guerra, instabilidade e pobreza extrema criou um cenário propício para a exploração. A cidade tornou-se infame por sua conexão com o turismo sexual infantil, e embora os esforços do governo e de ONGs tenham feito alguns progressos, o problema persiste. Aqui, a exploração é frequentemente mais crua e visível, com organizações criminosas operando com um grau chocante de abertura. A vulnerabilidade da população, particularmente crianças de famílias destituídas, é sistematicamente explorada.
Traficantes acham fácil operar em um país onde a aplicação da lei é fraca e a corrupção é desenfreada, permitindo-lhes aprisionar vítimas com quase impunidade. Essas cidades não são ilhas isoladas de exploração. Elas estão profundamente interconectadas. Uma vítima pode ser recrutada em uma aldeia rural no Vietnã, traficada pelo Camboja e, finalmente, forçada a trabalhar em um bordel em Bangkok ou em um cassino em Macau. As redes criminosas que controlam esse comércio são sofisticadas e transnacionais, hábeis em mover pessoas e dinheiro através das fronteiras. Elas exploram lacunas legais, aplicação fraca da lei e o grande volume de tráfego humano que se move por esses centros urbanos. Para as vítimas, essas cidades não são lugares de oportunidade, mas labirintos de medo, onde cada esquina pode parecer mais uma parede em sua prisão. Os métodos usados por traficantes para atrair e controlar suas vítimas estão em constante evolução, mesclando a velha arte da enganação com a tecnologia moderna. A tática mais comum continua sendo a falsa promessa de uma vida melhor. Recrutadores, que muitas vezes vêm das mesmas comunidades que suas vítimas, pintam um quadro vívido de um emprego lucrativo, uma oportunidade de estudo ou até mesmo um casamento feliz no exterior. Eles investem tempo na construção da confiança, aprendendo sobre as dificuldades financeiras de uma família ou as ambições de um jovem. Essa abordagem personalizada torna a decepção ainda mais devastadora quando a verdade é revelada, deixando a vítima não apenas presa, mas também traída por alguém em quem ela pensava poder confiar. Na era digital, a tecnologia se tornou uma ferramenta poderosa para os traficantes. Plataformas de redes sociais como Facebook e Instagram, juntamente com aplicativos de mensagens como WhatsApp, são agora os principais campos de caça. Predadores criam perfis falsos, passando-se por recrutadores de empresas legítimas ou como potenciais parceiros românticos. Eles publicam anúncios de emprego tentadores com salários que parecem bons demais para ser verdade, visando indivíduos em regiões com alto desemprego. Uma vez feito o contato, eles podem manipular suas vítimas ao longo de semanas ou meses, isolando-as lentamente de seus sistemas de apoio antes de organizar seu transporte para uma situação de exploração. O anonimato da internet oferece uma cobertura perfeita para essas operações sinistras. Uma nova tendência particularmente insidiosa surgiu nos últimos anos, onde traficantes se passam por missionários cristãos ou organizadores de peregrinações para burlar a segurança da fronteira. Conforme relatado em 2024 e 2025, redes criminosas têm usado o disfarce de missões religiosas para mover vítimas através de fronteiras internacionais com menos escrutínio. Em um caso documentado, uma traficante filipina fingiu ser uma pregadora para transportar duas jovens para Singapura sob o pretexto de trabalho. Essa tática explora o respeito e a confiança concedidos a grupos religiosos, transformando símbolos de fé em instrumentos de crime. É um exemplo arrepiante de como essas redes adaptam constantemente seus métodos para ficar um passo à frente da aplicação da lei. Uma vez que a vítima é enredada, uma combinação de controle psicológico e físico garante sua conformidade. A apreensão de passaportes e telefones é prática padrão, cortando-os imediatamente do mundo exterior. Eles são frequentemente sobrecarregados com uma dívida grande e fabricada por seu transporte e despesas de vida. Uma quantia que lhes é dito que devem pagar através do trabalho sexual. Essa escravidão por dívida é uma poderosa ferramenta de escravidão psicológica. É reforçada pela vigilância constante, ameaças de violência brutal e intimidação direcionada às suas famílias em casa. Essa quebra sistemática da vontade de uma pessoa é projetada para criar um estado de desamparo aprendido, tornando a fuga impossível. As redes de tráfico sexual que operam na Ásia não existem em um vácuo. Elas são, na verdade, componentes integrais de uma vasta empresa criminosa global.
Embora muitas vítimas sejam traficadas dentro da própria região, milhares são transportadas através de continentes anualmente, destinadas a bordéis e residências privadas na Europa, América do Norte, Oriente Médio e Austrália. Grandes centros de transporte como Hong Kong, Bangkok e Singapura servem como pontos de trânsito cruciais nessas rotas internacionais. A demanda por pessoas traficadas da Ásia é impulsionada por uma combinação tóxica de estereótipos raciais e pela percepção de que elas serão mais submissas e controláveis. Uma fantasia alimentada pela indústria global da pornografia. A logística dessas operações internacionais é, honestamente, assustadoramente sofisticada. Os sindicatos de tráfico operam quase como corporações multinacionais, com departamentos especializados em recrutamento, transporte, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. Eles produzem passaportes, vistos e contratos de trabalho falsos de alta qualidade que frequentemente conseguem enganar oficiais de fronteira. As vítimas são instruídas sobre o que dizer às autoridades de imigração e são frequentemente movidas em pequenos grupos ou individualmente para evitar suspeitas. O uso de itinerários de viagem complexos, com múltiplas escalas em diferentes países, complica ainda mais os esforços das autoridades para rastrear e interceptar esses movimentos, tornando o resgate incrivelmente difícil, uma vez que a vítima tenha deixado seu país de origem. Um motor significativo desse comércio internacional é o turismo sexual. Anualmente, centenas de milhares de homens viajam para países como Tailândia, Filipinas e Camboja, especificamente para comprar sexo. Embora muitos desses turistas possam dizer a si mesmos que estão se envolvendo com adultos consentindo, a realidade é que sua demanda alimenta diretamente a indústria do tráfico. Isso cria um incentivo econômico constante para que criminosos consigam mais vítimas, particularmente crianças, para atender ao mercado. Essa demanda internacional cria um ciclo de exploração, onde a riqueza de nações desenvolvidas financia diretamente o abuso e a escravidão de indivíduos em países mais pobres, perpetuando uma dinâmica profundamente neocolonial de exploração. O lado sombrio dessa teia global se expandiu para além da exploração sexual. Em uma tendência que se acelerou desde 2021, sindicatos do crime têm traficado pessoas para o Sudeste Asiático para trabalhar em complexos maciços e fortificados que executam golpes online. Vítimas, incluindo milhares da Índia e de outras nações asiáticas, são prometidas empregos legítimos em tecnologia, apenas para terem seus passaportes apreendidos e serem forçadas a trabalhar longas horas perpetrando fraudes com criptomoedas, jogos de azar ilegais e golpes românticos. Aqueles que resistem são submetidos a tortura e abuso. Essa convergência de tráfico humano e crimes cibernéticos demonstra a natureza sempre adaptável dessas organizações criminosas, que buscam explorar a vulnerabilidade humana para lucro de todas as maneiras que puderem. O custo físico e psicológico do tráfico sexual em suas vítimas é, honestamente, tanto profundo quanto duradouro. Para aqueles presos nesse comércio, cada dia é uma batalha pela sobrevivência, marcada por violência, degradação e uma constante sensação de medo. Eles são forçados a atender múltiplos clientes diariamente, o que os expõe a infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV e AIDS, e a gravidezes indesejadas. O abuso físico é uma ameaça constante, usado como ferramenta para impor conformidade e punir qualquer forma de resistência. Desnutrição, privação de sono e falta de cuidados médicos básicos são comuns, levando a uma série de problemas crônicos de saúde que podem persistir muito depois de escaparem ou serem resgatados. Mas, você sabe, as cicatrizes psicológicas são frequentemente as mais profundas e difíceis de curar. As vítimas sofrem de taxas estarrecedoras de transtorno de estresse pós-traumático, depressão severa e transtornos de ansiedade. O trauma constante de estupro e violência
combinado com a perda de liberdade e identidade, estilhaça seu senso de autoestima e segurança no mundo. Muitos desenvolvem problemas de abuso de substâncias, recorrendo a drogas ou álcool como uma forma de entorpecer a dor emocional e física de sua existência diária. A manipulação e a traição que experimentaram podem tornar incrivelmente difícil confiar em outras pessoas novamente, levando ao isolamento social e a uma profunda sensação de solidão, mesmo após serem libertados. As histórias de sobreviventes realmente pintam um quadro assustador dessa realidade. Uma jovem de uma vila nas Filipinas relatou ter sido vendida por um suposto recrutador que era um amigo distante da família. Ela falou da completa dissociação que teve de adotar para suportar o abuso noturno, sentindo como se estivesse flutuando fora de seu próprio corpo. Outra sobrevivente do Camboja descreveu o terror de ser trancada em um quarto por dias, sem comida, como punição por recusar um cliente. Estas não são apenas histórias, são testemunhos da crueldade inimaginável que seres humanos podem infligir uns aos outros e da incrível resiliência necessária para simplesmente sobreviver a isso. Mesmo para aqueles que conseguem escapar, a jornada para a recuperação é longa e repleta de desafios. A reintegração na sociedade pode ser incrivelmente difícil devido ao estigma social associado a ter estado no comércio sexual. Famílias e comunidades podem rejeitá-los, culpando-os pelo que aconteceu. Muitos carecem da educação ou habilidades profissionais necessárias para encontrar emprego legítimo, colocando-os em risco de serem novamente traficados. Reconstruir uma vida exige apoio abrangente, incluindo moradia segura, aconselhamento psicológico de longo prazo, cuidados médicos e oportunidades educacionais. Sem esse apoio, a liberdade pode parecer menos uma libertação e mais uma outra forma de abandono. A sombra da exploração se estende profundamente pelo sul da Ásia, onde países como Índia, Bangladesh e Paquistão enfrentam suas próprias e devastadoras crises de tráfico. Aqui, os motivadores são frequentemente uma combinação de pobreza extrema, hierarquias sociais rígidas, desastres naturais e normas patriarcais profundamente enraizadas. Nas vastas paisagens rurais e nas favelas urbanas densamente povoadas desta região, milhões de famílias vivem à beira da sobrevivência. Essa desesperança torna seus filhos, particularmente as meninas, excepcionalmente vulneráveis a traficantes que chegam com promessas de empregos em fábricas de vestuário ou como empregadas domésticas nas movimentadas megacidades. Em Bangladesh e em algumas partes da Índia, as mudanças climáticas surgiram como um novo e poderoso impulsionador do tráfico. À medida que o aumento do nível do mar e os ciclones cada vez mais frequentes deslocam famílias de suas casas costeiras e terras agrícolas, elas são forçadas a migrar para centros urbanos sem recursos ou sistemas de apoio. Esses refugiados climáticos tornam-se presas fáceis para redes criminosas. Traficantes patrulham campos de ajuda a desastres e estações de ônibus, identificando e isolando as famílias mais desesperadas. Eles oferecem comida, abrigo e a falsa promessa de uma renda estável, atraindo-as para situações de servidão por dívida e exploração sexual das quais há pouca esperança de escape. A exploração não se limita às grandes cidades. Em zonas industriais e áreas agrícolas em todo o sul da Ásia, o trabalho infantil e a exploração sexual frequentemente se entrelaçam. Meninas traficadas para fábricas de vestuário ou olarias podem ser submetidas a abuso sexual por seus empregadores ou supervisores como uma forma adicional de controle e abuso. Em alguns dos notórios distritos da luz vermelha da região, como Kamatipura, em Mumbai, gerações de mulheres foram aprisionadas no comércio. Muitas são traficadas de estados empobrecidos dentro da Índia ou de países vizinhos como Nepal e Bangladesh. Suas vidas definidas por dívidas, violência e uma completa falta de autonomia. A luta contra o tráfico no sul da Ásia é complicada pela vasta escala do problema,
e pelo complexo cenário sociopolítico. Embora as leis existam no papel, sua aplicação é frequentemente fraca, dificultada pela corrupção e pela falta de recursos. A natureza transfronteiriça do tráfico entre Índia, Nepal e Bangladesh exige um nível de cooperação internacional que muitas vezes é difícil de alcançar. O profundo estigma social ligado à exploração sexual também impede que muitas vítimas se apresentem, enquanto suas famílias podem ser cúmplices ou muito intimidadas para procurar ajuda, aprisionando inúmeros indivíduos em uma tragédia silenciosa e contínua. Diante de tamanha escuridão, felizmente, existem faróis de esperança. Em toda a Ásia, uma rede dedicada e corajosa de organizações não governamentais, ativistas e assistentes sociais está na linha de frente desta batalha todos os dias. Organizações como a Fundação Preda nas Filipinas, Talitha Kum e inúmeros grupos comunitários trabalham incansavelmente para combater o tráfico em múltiplas frentes. Seus esforços vão desde operações de resgate ousadas, frequentemente realizadas em colaboração com unidades de aplicação da lei confiáveis, até o fornecimento do cuidado crítico de longo prazo que os sobreviventes precisam para se curar e reconstruir suas vidas. Essas organizações oferecem mais do que apenas uma cama segura para a noite. Elas criam programas de recuperação abrangentes que abordam as necessidades holísticas dos sobreviventes. Isso inclui atenção médica imediata, aconselhamento psicológico informado sobre trauma e assistência jurídica para ajudá-los a navegar no sistema de justiça. Além disso, elas se concentram na capacitação por meio da educação e treinamento profissional, equipando os sobreviventes com as habilidades necessárias para alcançar a independência econômica e quebrar o ciclo de vulnerabilidade. Esses abrigos e centros de recuperação são santuários de cura, locais onde os sobreviventes podem começar a recuperar sua identidade, sua voz e seu futuro, cercados por uma comunidade que realmente os compreende e apoia. Além da intervenção direta, uma parte crucial do trabalho envolve prevenção e educação. As ONGs vão a comunidades em risco, escolas e vilarejos para aumentar a conscientização sobre as táticas usadas pelos traficantes. Elas realizam campanhas para educar pais e filhos sobre como reconhecer os sinais de uma oferta de emprego fraudulenta e quem contatar se forem abordados por um recrutador suspeito. Ao capacitar as comunidades com conhecimento, elas visam construir uma defesa popular contra os traficantes, tornando mais difícil para eles operarem. Alguns programas no Vietnã e na Tailândia demonstraram sucesso em alertar os jovens sobre os perigos, reduzindo sua suscetibilidade a esses esquemas predatórios. Apesar de seus esforços heróicos, essas organizações enfrentam desafios imensos. A escala do problema supera em muito seus recursos limitados. Elas frequentemente operam sob a ameaça constante de retaliação das poderosas redes criminosas que buscam desmantelar. Além disso, elas estão lutando não apenas contra criminosos, mas também contra atitudes sociais profundamente enraizadas, corrupção governamental e indiferença sistêmica. As histórias de sobreviventes que reconstruíram suas vidas com sucesso, que se tornaram defensores e líderes na própria luta, são testemunhos poderosos do impacto desse trabalho. Elas provam que a recuperação é possível e que, com apoio e oportunidade, o espírito humano pode triunfar sobre até mesmo o trauma mais profundo. A dura realidade do tráfico sexual na Ásia não é, você sabe, um problema insolúvel. É uma crise criada pelo homem que pode ser desmantelada por meio de ações coordenadas e sustentadas. No entanto, confiar apenas em batidas policiais e prisões é uma estratégia falha. Embora a aplicação da lei seja um componente necessário, ela é, em última análise, insuficiente sem abordar as causas raiz que permitem que este comércio floresça. O caminho a seguir exige uma abordagem abrangente que combine uma aplicação robusta da lei,
com investimentos profundos em políticas sociais e econômicas que protejam os vulneráveis. Isso significa combater a pobreza, expandir o acesso à educação de qualidade e promover a igualdade de gênero para criar um mundo onde ninguém esteja tão desesperado a ponto de cair na mentira de um traficante. Governos em toda a região e em todo o mundo têm a obrigação moral de agir. Isso envolve fortalecer e, mais importante, fazer cumprir as leis antitráfico. Requer erradicar a corrupção dentro das agências policiais e governamentais, garantindo que os funcionários sejam responsabilizados por proteger criminosos em vez de cidadãos. A cooperação internacional deve ser aprimorada para rastrear e desmantelar as redes transnacionais que movem pessoas e dinheiro através das fronteiras com tanta facilidade. As políticas públicas devem ser elaboradas para apoiar os sobreviventes, não para puni-los, garantindo que tenham acesso à justiça, saúde e ao apoio de longo prazo de que precisam para se curar. Mas a responsabilidade não recai apenas sobre governos e ONGs. Como cidadãos globais, consumidores e turistas, todos nós temos um papel a desempenhar. Devemos educar a nós mesmos e aos outros sobre a conexão entre turismo e exploração sexual. Devemos desafiar a demanda que alimenta este comércio e responsabilizar empresas, como hotéis e companhias aéreas, por seu papel na prevenção do tráfico. Apoiar negócios éticos e produtos de comércio justo pode ajudar a combater o desespero econômico que torna as pessoas vulneráveis. Podemos amplificar as vozes dos sobreviventes e apoiar as organizações na linha de frente que estão realizando o trabalho vital de resgate e reabilitação. Em última análise, acabar com o tráfico sexual é um chamado à nossa consciência coletiva. Exige que vejamos a humanidade em cada indivíduo e que nos recusemos a aceitar um mundo onde as pessoas são tratadas como propriedade. Exige que passemos da conscientização passiva para o engajamento ativo. O primeiro passo é ouvir as histórias, testemunhar o sofrimento e entender os sistemas complexos que o perpetuam. O próximo passo é agir, manifestando-se, doando, exigindo mudanças de nossos líderes e apoiando os bravos indivíduos que estão lutando por um futuro onde cada pessoa possa viver em liberdade e com dignidade. A luta é longa, mas é uma que não podemos nos dar ao luxo de perder.